Hoje eu vou te mostrar uma receita de mistura de plantio, ou seja, de substrato, que revolucionou o cultivo das minhas folhagens, das minhas plantas ornamentais de ambientes internos. Gente, vocês vivem me perguntando por que minhas aráceas, por que as minhas calateias são sempre tão lindas? E um dos motivos é um substrato de qualidade. Então eu vou mostrar para vocês, fica até o final, que eu vou indicar várias possibilidades de ingredientes para fazer um substrato super genial para que as suas plantas fiquem tão lindas quanto as minhas. Mas por que, afinal de contas, misturar ingredientes é fundamental para garantir a saúde das nossas plantas? Porque a gente não pode, não deve plantar qualquer planta ornamental simplesmente em terra pura. Isso não é adequado. Elas não são encontradas assim na natureza. Por isso, a gente usa a palavra substrato para essas misturas que a gente faz. Sabe por que a gente precisa fazer isso? Para imitar o ambiente que elas vivem na natureza. A maioria das aráceas, por exemplo, vive ou nas matas, no chão das matas, em um ambiente rico em folhas, rico em fibras, galhos de árvores, plantas que caíram, pedaços de plantas que caíram, por exemplo, e isso faz com que esse ambiente seja rico em matéria orgânica e muito fibroso. Outras, por exemplo, sobem pelas árvores, então elas são hemiepífitas, ou seja, parte da raiz fica grudada nas árvores, mas parte fica também lá no solo da mata. Para a gente tentar imitar esse solo, a gente vai misturar alguns ingredientes. E é isso que eu vou mostrar para vocês, para que as raízes tenham muita saúde e garantam o desenvolvimento das plantas. Eu trouxe aqui para vocês, pessoas, uma grande quantidade de ingredientes possíveis para a gente misturar e fazer essa mistura de plantio ou substrato, e também alguns elementos que a gente deve evitar ou até mesmo não usar. Então fica comigo que eu vou te contar o que é legal de misturar aqui para fazer esse substrato para folhagens. Dá para usar para anthurium, para spathiphyllum, para philodendron, para jiboia, para begônia, para peperômia. São muitas possibilidades. Então vamos lá. Um que é muito interessante para ser usado é fibra de coco. Ela pode ser encontrada, essa um pouco mais grosseira mesmo, ó, que a gente acaba chamando de chips de coco. Você com certeza já viu isso daqui em substrato para orquídeas, por exemplo. As raízes acabam crescendo e grudando nessas fibras, desse pedaço de fibra de coco. Ou então você encontra a fibra de coco realmente mais fragmentada, mais fibrosa, digamos assim mesmo. Olha só que interessante. Assim, garante também muita aeração do substrato. Uma opção muito interessante também que você pode usar é a casca de pinos. Quanto menor a casca de pinos, melhor para você usar. Isso daqui funciona como uma camada também que ajuda na drenagem, ajuda na formação de matéria orgânica, na disponibilidade de matéria orgânica, e também são fibras que vão garantir a saúde das raízes das suas folhagens. Agora, se você encontrar o pó da casca de pinos, também pode utilizar? Também pode utilizar. Olha como ele suja mais o meu dedo mesmo, porque aqui as partículas são bem menorzinhas. Esse a gente não usa como uma camada drenante nem como fibra. A gente usa basicamente como matéria orgânica do substrato, garantindo a nutrição das raízes, por exemplo, e a manutenção da microbiota. O que é isso? Os micro-organismos que ficam saudáveis lá nessa mistura, lá no substrato. Uma coisa que eu sou fascinado, que é um recurso muito interessante para a gente usar em substratos, tanto que eu até usei no substrato para suculentas também, é a turfa de sphagnum, que é o musgo sphagnum decomposto, muito fibroso e também apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica, garantindo também essa nutrição e a retenção de uma boa quantidade de umidade, que é fundamental para a maioria das folhagens que a gente tem então. Para quem não entendeu, o sphagnum é isso daqui. Você provavelmente já viu o sphagnum sendo vendido assim, ó, na forma desidratada.
Quando esse esfagno é decomposto, né, ele passa pelo processo de compostagem, ele se transforma na turfa de esfagno. Esse daqui in natura, né, ou seja, ele desidratado dessa forma, retém muita umidade. Você pode usar, mas também cuidado para não exagerar. Excesso de umidade não é legal para a maioria das folhagens também. Uma outra coisa que você pode usar é o carvão triturado. O carvão acaba atuando como um excelente fungicida e ele ajuda também na drenagem pelo tamanho esses pedaços dos bloquinhos de carvão. Você pode substituir esse daqui, caso prefira usar uma coisa menor, com a casca de arroz carbonizada. Essa é um luxo, né, gente? Eu adoro usar casca de arroz carbonizada nas misturas de substrato. É um excelente fungicida, espanta lesmas e caracóis também. Olha que genial! Fantástico para folhagens, né? Além de aumentar um pouco a aeração e de ser uma fonte razoável de potássio, que é um elemento químico essencial para a saúde das plantas. Um outro ingrediente que você também pode utilizar, que aumenta muito a drenagem do substrato, é a perlita, que eu também já indiquei para o substrato de suculentas. Porém, eu acho que a perlita drena demais, seca muito rápido o substrato. Somente para aquelas plantas que realmente a gente sabe que precisam de um solo um pouco mais seco, é que eu indico realmente utilizar a perlita. Então, para a maioria das minhas folhagens, eu acabo não utilizando esse elemento. Uma outra coisa que ajuda na drenagem, mas que eu também não utilizo, é a caqueira de telha, também muito indicado para substrato de suculentas. Então, coisas muito drenantes, como esses dois elementos, perlita e caqueira de telha, eu geralmente não utilizo nos substratos para folhagens. Agora, vamos para essa mocinha aqui, ó, que é um ícone para a maioria das pessoas pelo fato de ser muito fácil de encontrar e muito barata também. A areia de rio, ou areia lavada, ou areia de construção, ou de filtros de piscina. Eu não utilizo areia em nenhuma folhagem. Basicamente, eu só utilizava areia anteriormente para substrato de suculentas, quando eu queria um substrato mais prático, e hoje eu definitivamente não uso mais para folhagens. Um outro material que também pode ser usado em substratos, que é bastante comum, é a vermiculita expandida. Esse material é muito interessante porque ele retém uma boa quantidade de umidade. Porém, eu acabei percebendo uma coisa, quando eu utilizei em algumas folhagens, por exemplo, algumas alocásia, percebi que elas não gostaram muito da vermiculita. Não encontrei ainda nenhuma informação técnica se ela tem alguma substância, alguma coisa que prejudica ou de alguma forma danifica as raízes das plantas. Então eu estou evitando de usar vermiculita nas minhas folhagens. E você, já percebeu alguma coisa quando usa vermiculita? Conta pra mim nos comentários, vou ter muito prazer em ajudar você e outras pessoas também. Agora, um elemento muito interessante que pode substituir a turfa de esfagno ou então também substituir o pó da casca de pinos é a matéria orgânica praticamente pura, que é a terra vegetal, ou então uma mistura que você encontra pronta de substrato para jardim. Qualquer terra para jardim, terra preta, terra vegetal, funcionam da mesma lógica. É a mesma lógica que a turfa de esfagno e o pó da casca de pinos, ou seja, matéria orgânica, aumenta a retenção de água no substrato. Se você optar pela terra vegetal, que é inclusive mais fácil de encontrar, evite de usar turfa de esfagno ou pó de casca de pinos, porque esses dois materiais já retêm bastante umidade e trazem também nutrientes para a sua planta. Por falar em nutrientes, vamos agora para ele, um adubo. Eu sei que tem cara de substrato, eu sei que tem cara de terra vegetal, mas isso aqui é basicamente esterco de minhoca, o famoso humus de minhoca. Basicamente, é o processo da digestão das minhocas. É isso mesmo que vocês ouviram. Isso é cocô de minhoca, misturado aqui com um pouquinho mais de terra.
Mas atenção, humus de minhoca não é ingrediente de mistura de substrato. Ele não pode ser colocado na mesma quantidade que os outros elementos. Afinal de contas, isso é adubação. Mas na hora de preparar uma mistura de plantio, é legal sim de já colocar um ingrediente que funcione como um adubo, que vai trazer muitos nutrientes para as suas plantas. Agora, bora colocar a mão na massa para fazer uma mistura genial de substrato para suas plantas de ambientes internos? Vem comigo! Sem mais delongas, pessoas, vamos para a receita mostrando aqui os ingredientes que são geniais, que eu uso aqui para fazer a minha mistura de plantio para as minhas folhagens. O que é que a gente precisa ter para garantir o sucesso de um substrato para plantas de ambientes internos? Muita fibra e matéria orgânica. O que é que eu tenho aqui como fibra? Eu tenho chips de coco, como eu já mostrei para vocês, casca de pinos e casca de arroz carbonizada. Como matéria orgânica, eu tenho o pó da casca de pinos e a turfa de sphagnum. E como adubo, eu vou utilizar o humus de minhoca. Qual é a proporção de cada um desses elementos? Olha que fácil, uma parte de cada um deles. Como assim, Samuel? Você pega literalmente, por exemplo aqui, ó, uma pazinha dessa fibra de coco ou chips de fibra de coco. Até é difícil de pegar, né, gente? De tão leve que é. Olha isso. Uma parte de chips de fibra de coco, uma parte de casca de pinos. Então a gente vai pegar a casca de pinos aqui, uma parte dela, uma parte de casca de arroz, vou até virar assim, fica mais fácil, ó. Casca de arroz carbonizada. Isso daqui, concordam comigo? Eu vou até misturar para vocês verem. Isso não retém água nenhuma, gente. Imagina, a água passa aqui sem ficar presa. Aqui já tem matéria orgânica também e garante muita aeração. Só que tá demais, não tá? Então o que a gente faz agora? Turfa de sphagnum. Isso é uma matéria orgânica que também traz bastante fibra e já alguns nutrientes. E para ajudar um pouquinho mais, o pó da casca de pinos, que também vai gerar mais umidade no substrato, mais retenção de umidade. Vou mostrar para vocês a diferença agora, ó. Vou misturar aqui e dar uma olhadinha em como, imagina isso daqui molhado, isso já vai reter uma maior quantidade de umidade. Mas, opa, a mão fica suja mesmo, né? E agora, adubo, humus de minhoca. Atenção, lembrando que isso daqui não é substrato, então eu vou colocar a metade da medida de humus de minhoca para já ajudar na nutrição das minhas plantas. E gente, acabou, é só isso, tá prontinho o seu substrato. Notem como ele é fibroso, não parece que você está caminhando por uma floresta, por uma mata e está vendo essas fibras, esses pedaços de plantas que caíram e estão em processo de decomposição? Isso é fundamental para garantir a saúde das suas folhagens, das suas plantas de interior. Mas Samuel, e se eu não encontrar algum desses ingredientes que você recomendou, como é que eu faço? Notem, gente, que eu mostrei para vocês metade de materiais que são mais fibrosos e metade de materiais que são mais orgânicos, que representam uma maior retenção de umidade. Basicamente, se você fizer uma mistura de metade de fibras e metade de matéria orgânica, já está mais do que suficiente, já está melhor do que os substratos que você talvez encontre por aí, ou aquela terra que você insistia até então em cultivar as suas folhagens. Nada de utilizar somente terra para plantar folhagem agora, gente. Lembra das matas, lembra das plantas que são epífitas, aquelas que vivem sobre outras plantas. Muita fibra, muita matéria orgânica e nada de compactação. Agora, se você gosta de incrementar mais ainda o substrato, que tal utilizar o Terracotem? Gente, esse produto é simplesmente genial. Olha, não é nenhuma publi, viu? Eu simplesmente sou apaixonado. Para 1 litro de substrato de folhagens, 5 gramas, ou seja, 1 colher de chá do Terracotem misturada a esse substrato.
vai aumentar a nutrição e a retenção de umidade para essas plantas. Ah, pessoas, um detalhe muito importante é esse, o substrato fértil e fibroso, que você com certeza já ouviu falar em vários vídeos do YouTube. Fértil porque está rico em matéria orgânica, nutrientes. Fibroso porque tem uma grande quantidade de fibras vegetais. Genial, não é? Use nas suas folhagens. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e clica naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que cultiva um monte de planta dentro de casa ou dentro de apartamento. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para você!